Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares? Vamos continuar a língua portuguesa, agora aquelas dificuldades naturais da língua. A dificuldade, lógico, em se tratando de língua portuguesa, a dificuldade não só vai ocorrer aqui, dificuldade é lógica em tudo, mas existem detalhezinhos a que você tem de se prender e detalhes que não podem passar despercebidos. Por quê? Porque de vez em quando eles aparecem em prova, tá? Então, por exemplo, repare só, o uso do porquê. Alexandre, esse tal desse porquê foi criado para me humilhar. Só pode, tá de brincadeira. Mole, mole, mole. Você nunca mais vai errar isso aqui, com o macetão que eu vou lhe dar. Olha só, existem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. A quinta eu vou escrever. Não coloquei não. Por quê? Eu só no facão, repare. Primeiro, quando que eu uso o porquê separado? Basicamente, na ambiência, concentre aqui, ó, interrogativa. Quando ele é interrogativo, seja numa interrogação direta ou indireta. O detalhe é, mais fácil, toda vez que depois da palavra porquê couber a palavra motivo ou razão, razão ou motivo, este porquê vai ser separado. Não entendi. Por que razão, por que motivo você não veio? Coube razão, separado. Vou de novo. Você não veio, por quê? Você não veio, por que razão? Por que motivo? Coube motivo, coube razão, separado. Detalhe, quando o porquê começa o período ou quando ele fica no meio do período, nesta situação com razão depois, ele não vai ser acentuado. Agora, quando o porquê fecha o período, quando ele fica do lado do sinal de pontuação, ele passa a ser tônico, ele passa a ser acentuado. Pronto. Então, coube razão, separado. Tá no início, sem acento. Tá no final, com acento. Já passou pelo primeiro. Segundo, ele não veio porque razão está doente. Não deu. Então aqui não cabe razão. Então aqui não é separado. Na verdade, este porquê aqui, vou levar uma setinha para cá, ele é igual a pois. É uma conjunção. Então toda vez que você conseguir substituir o porquê por pois, ele vai ser junto e sem acento. Sempre junto e sem acento. Ok? Segundo, razão separou. No início, sem acento. No final, acentuou. Se o porquê for igual a pois, sempre junto e sem acento. Agora, se o porquê for um substantivo, Alexandre, como é que eu vou saber que ele é um substantivo? Olhe, você vai ver, ó, o artigo o antes dele. Quando você vir o porquê depois do o, que é o artigo, ele sempre vai virar um substantivo. Toda palavra colocada depois de um artigo, substantivo vira. Beleza? E quando o porquê ele for um substantivo, ele sempre vai ser junto e acentuado. Não posso me esquecer dele. E o último porquê é o porquê que, na verdade, ele vai ser separado, ele vai ter o pronome relativo que mais a preposição por. Eu vou dar um macete. Ele vem assim, ó, mais ou menos, ó. A razão por que ele não veio, a razão por que ele não veio é esta. Presta atenção. Agora eu vou colocar mais um exemplo mais em cima um cadinho. O motivo
Ó, o motivo por que ele, veja que muito se parece, não veio, agora deixa eu diminuir esse acento aqui, é este motivo. Macetão para não dar mole, meu filho, acompanhe. Repare que aqui, ó, existem sempre duas orações, nos dois períodos. A primeira oração é o motivo é este, a segunda está aqui intercalada. Mesma história. A primeira oração é a razão é esta e existe uma outra oração aqui intercalada. Repare que ele não veio por um motivo. Este motivo, na segunda oração, está sendo substituído pelo quê? Tanto é verdade que no lugar do porquê, eu posso colocar, ó, pelo qual. Lembra aquela historinha do substituir pelo tal do qual? Pelo qual ele não veio. Então, quando você conseguir substituir o porquê por pelo qual, ó, pelos quais, veja embaixo agora para completar o raciocínio, a razão por que ele não veio, ou seja, a razão pela qual ele não veio é esta. O macetão vai ser o seguinte, pulo do gato. Quando o porquê for substituível por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, ele vai ser sempre separado e sem acento. Porque, na verdade, este que aqui é o famosão, ó, é o famosão pronome relativo. Aí aqui o que está ocorrendo é um pronome relativo e a preposição por ligada a ele, ok? E um outro detalhe aqui você pode se prender nesta situação do porquê substituível por pelo qual, pela qual, estas palavrinhas aqui, ó, razão e motivo, elas sempre virão antes. Então você pode ir por qualquer um desses caminhos. Substituir o porquê por pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais, ou olhar se antes do porquê existe motivo, razão, motivos ou razões. Se você usar qualquer um desses caminhos, sucesso. Legal? Então, repare, é difícil o uso do porquê? Não sei por que tanto complicam. Outra palavrinha que complica, Fabão, joga aqui para mim. É o tal do mal com L e mal com U, michuruca. Repare, quando o mal for substantivo, eu acabei de lhe dizer, toda vez que você colocar uma palavra da língua portuguesa depois de um artigo, esta palavra vira substantivo. Pense numa... É substantivo. Não tem como, vai virar substantivo. E toda vez que o mal for um substantivo, ele vai ser registrado com a letra L. L de luta. Ok? Agora, o mal, ele pode ser o antônimo de bem ou o antônimo de bom. Quando no lugar do mal couber bem, ele é com L. Dormir bem, dormir mal com L. Repare, ele é um homem bom, coube bom. Então, se é bom, o mal é com U. Meu aluno, pode errar uma dessas? Sinceramente, pode? Pode não, hein? Então, agora, um outro malzinho, que aparece, é o mal como conectivo temporal. Quando você consegue substituir por quando. Vou colocar aqui um exemplo bonito para você ver. Olha só. Mal, ó. Mal ele chegou. Mal ele chegou, houve problemas. Repare um detalhe, preste atenção. Este mal aqui é uma conjunção.
Vou para cá. É uma conjunção. E esta conjunção mal aqui, ela traz consigo a ideia de tempo. É uma conjunção, repare, chamada temporal. Alexandre, qual é o macete aí? É substituir este mal, repare, venho para cá. Substituir este mal pela conjunção quando. Quando couber a substituição do mal por quando ele chegou, houve problemas, esse mal vai ser conjunção. E sendo ele conjunção, ele vai ser registrado necessariamente com a letra L, L de luta. Eu pergunto a você, é difícil? Não tem como. Não pode errar numa prova, mas de jeito nenhum. Ok? Legal. Então vamos continuar nossa sequência. Uso do onde e do aonde. Alexandre, ó, normalmente eu me perco aí, mole, mole. É só perguntar pro verbo. Pergunta pro verbo que ele responde. Alexandre, não tô entendendo. Quando você perguntar pro verbo, quem está, ó, se ele responder com em, respondeu com em, com a preposição em, é onde? Quem vai, vai a. Se responder com a, é aonde. Alexandre, eu não entendi. Você mora onde ou aonde? Pensa. Pergunte ao morar. Quem mora, mora a algum lugar ou mora em algum lugar? Mora em, mora onde? Viu? Ó, quem chega, chega aonde ou chega aonde? Pergunte ao verbo chegar. Quem chega, chega a. Então, chega aonde? Quem, repare, quem fica? Você ficou onde ou aonde? Quem fica? Fica a algum lugar ou fica em algum lugar? Fica em. Fica onde? Tá entendendo? Ontem à noite, você se dirigiu. Quem se dirige a. Se dirigiu aonde? Percebeu? Pergunta o verbo. Respondeu com em, é onde? Respondeu com a, é aonde? Melzinha Pepeta. Vem pro Fabão comigo. Acompanhe, joga pra cá. E esse tal de senão, ó, senão, Alexandre? Facinho. Repare, se no lugar do senão couber caso não, o senão é separado. Na verdade, esse se aqui vai ser a conjunção, né? Aquela conjunção chamada condicional. Pelo menos em regra, né? Condicional. Ou seja, caso não haja aula, eles irão embora. Então, repare qual é o macete. Viu o senão. Tente encaixar caso não. Coube, caso não. Senão, separadão. Agora, repare. Se o senão for igual a caso contrário, aí o senão vai ser juntão. Caso contrário ou exceto, né? Exceto. Como se fosse sinônimo de exceto, você vai ver no exercício comigo. Daqui a pouquinho. Então, olha só. Estude, caso contrário, será reprovado. Então, em vez de caso contrário, será reprovado, eu botei senão. Então, quando o senão for igual a caso contrário, esse senão é junto. Quando o senão for igual a caso não, ele é separado. Acabou. É difícil isso? É treino? A gente vai treinar. Então, repare. Exceção. Listinhas de homônimos e parônimos. Lembra? Desapercebido, despercebido, seção, 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 incipiente com C, incipiente com S, desapercebido, despercebido, infligir, infringir, mandado, mandato. Ai, Alexandre, tem de dar uma olhadinha nisso. Nas listinhas de homônimos e parônimos. Você pode adquirir isso em qualquer lugar. Joga no Google, meu filho. Joga lá no Google. Ou então, se você tem uma doutrina, uma gramática, pega lá. Pega lá. Homônimos e parônimos. Essas listinhas de homônimos e parônimos, elas aparecem mais
do que aquelas questões de ortografia. Literalmente, né? Se tigela é com G ou J, por exemplo. Então, cuidado com as tais listinhas de homônimos e parônimos. Tem de dar uma molhadinha e um detalhe. Tem de treinar. E toda vez que houver uma dificuldade, e nesse contexto aqui, é consertar com S ou com C? Você tem de ir ao dicionário. Se você não for ao dicionário, você não enriquece o vocabulário. Aí, meu filho, como eu sempre digo, só rezando passa um pelo. Não, Santa Rita é melhor. Santa Rita, das causas impossíveis. Então, por exemplo, aqui, ó, seção com 3 S's. Como é que eu decorei? 3 S é reunião de S. Então, toda reunião juntou alguma coisa, é sessão com 3 S. Por exemplo, uma sessão de cinema. Juntou lá uma galera para assistir a um filme. 3 S. Sessão com C e a cedilha. Aí é uma parte, é um departamento. Por exemplo, a seção de eletrodomésticos deste hipermercado fica no segundo andar. E a seção, iniciando com C, é o ato de ceder. É o ato de ceder. Ou seja, a seção, ato de ceder, a seção daquele imóvel foi ótima para o bairro. Por quê? Porque como fizeram a cessão daquele imóvel, ali vai se colocar uma escola. Percebeu? Então, cessão, que é o ato de ceder. E isso aí, para isso não existe milagre, meu aluno. Não existe aquela história de ficar é exercício, 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 até você não aguentar mais. Então, já que tem de fazer exercício, vamos fazer. Vamos embora, Fabão. Começando, repare. Primeira questão. Na primeira questão, vamos lá. Tá aqui, ó. Repara só. O pronome relativo onde foi empregado corretamente na alternativa, acompanhe comigo. No ambiente prisional, eu já lhe adianto o seguinte, o onde como pronome relativo, ele substitui necessariamente uma ideia locativa. Repare que no ambiente prisional é um lugar, no ambiente prisional é lá na cadeia. Cadeia é lugar. Então, cadeia pode ser substituída pelo onde, pronome relativo. Essa já está certa. Agora, por exemplo, vou aqui a D de dado. Desde 2013, onde? 2013, isso é tempo, meu filho. Como é que eu vou usar onde? Onde é para lugar. Então, desde 2013, quando? Aí aqui eu uso quando, porque quando vai substituir, essa minha letrinha fica ridícula assim, porque eu escrevo com o dedo, tá? Não fica chateado não. Então, por isso que na D de dado está errado. A mesma coisa na B, a cada livro onde é necessário fazer um resumo, não, a cada livro onde é necessário, em que ou para o qual é necessário fazer um resumo, porque aqui, repare, não está ao pé da letra com essa ideia chamada locativa. A mesma história na C, a recomendação do CNJ onde? Recomendação é lugar desde quando? Não tem nada a ver. Letra E, as benesses da leitura onde? Veja, benesses, isso indica lugar onde? Então, onde e aonde só podem substituir, quando pronomes relativos, uma ideia de lugar, um termo locativo. Cuidado com isso, ok? Então, vamos para a próxima questão. No trecho da música abaixo do grupo Cidade Negra, o vocábulo aonde é usado várias vezes. Considerando as regras da norma culta para o emprego da palavra, assinale a opção correta. Você vai chegar em casa. Eu quero abrir a porta. Aonde você mora?
Aonde você foi morar? Aonde foi? Não aguento mais. Não quero estar de fora. Aonde você está? Vai errar assim no inferno, repare. Letra A. Todos os usos do aonde estão corretos. Vamos botar o contrário? Errados. Letra B. O aonde tem a função de advérbio de modo. Não, é lugar. Pode parar. No verso, aonde você foi morar, quem mora, mora em. Então é onde. O aonde tem função de em que. Sim, eu poderia até colocar em que, mas eu não posso colocar aonde. Eu tenho que colocar onde. Onde. É correto substituir o aonde pelo onde em qualquer uma das alternativas? Lógico que não. Somente uma certa aqui, ó. Aonde você foi. É a única certa. O resto está tudo errado. Porque quem vai, vai a. Aí essa ficou boa. Agora mora em, mora onde? Aqui, ó. Mora em, mora onde? Então, e a outra? Quem está, está em. Está onde? E que vai ser a letra E. Onde você mora, onde está você, seria o modo correto de expressar a função de advérbio de lugar ou de localização do onde. Mora em é onde, está em é onde, por isso letra E é de elefante. Agora vamos partir para a próxima questão. Próxima questão, uso do porquê. Leia o texto abaixo e complete as lacunas. Quero saber o porquê. Se é o, meu filho, é substantivo, já sai. Não, já sai não, só saiu uma, só a C. Tudo bem. Substantivo vai ser junto e com acento. Beleza. Ora, e não tem mesmo. Por quê? Por que motivo? Por que razão? Lembra? Coube a palavra razão. Quando couber razão, ele é separadão. E como está no final, repare, junto do sinal, é separado e com acento. Se é separado e com acento, repare, aqui, ó, já pode sair. Já saiu mais uma. Aqui, ó, saiu. Adivinhe quem vai ser. Aquela que eu estava começando a tirar no início. Vai ser a D de dado. Ó, é? E por que esses pernilongos me picaram a noite toda? Por que motivo? Por que razão? Então tem que ser separado, como é o caso aqui. Não está no final, ele não tem acento. Então, letra D ainda. Agora, porque esses aí não são do hotel. Então, agora, ó, pois, agora aqui vai caber o porquê que é igual a pois. Se coube o porquê que é igual a pois, ele é juntão. E juntão como conjunção não tem acento não. Por isso que a letra é D, D de Deus. Ok? Partamos para a próxima. O uso do porquê também. Acompanhe. A única alternativa seguinte em que o uso do porquê não se justifica pelo mesmo motivo pelo qual é usado no título do texto de referência é: por quê? Por que amamos tantos carboidratos? Repare que aqui é aquele porquê chamado interrogativo. Por quê? Por que a obesidade se tornou um problema de saúde pública em escala mundial? Por que interrogativo? O motivo é o mesmo. Não refletimos com frequência, nem quando nem por que devemos comer carboidratos. Mais uma vez, ele é interrogativo, numa interrogação indireta. Certão. Letra C. Então, por quê? Por que será que a relação com o sabor é tão determinante nos hábitos alimentares? Interrogação é interrogativo. O motivo é o mesmo. Nutricionistas indagam por que motivo, por que razão os pacientes estão procurando uma dieta de emagrecimento. É um porquê interrogativo, como do enunciado. Agora, repare, letra E. A difusão de hábitos alimentares mais saudáveis é uma razão, repare, pela qual. É uma razão porque, lembra? Esse aqui é o tal do pela qual. Este aqui é o pronome relativo e esta aqui é uma preposição. Eu disse, quando você vir antes causa, razão, motivo, vou melhorar. Quando você substituir o porquê
por pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais, este que vai ser pronome relativo e o por vai ser preposição sempre. Então, este não é um interrogativo, como é do enunciado, por isso que a letra E tem de ser a resposta. Partamos para a próxima. O emprego da palavra seção ou de um de seus homófonos está inadequado ao padrão formal da escrita em... Há poucos minutos foi encerrada a sessão. Sessão é reunião. Reunião com 3 S, perfeito. Letra B. O próximo passo está relacionado aos procedimentos pertinentes à cessão dos recursos. O ato de ceder. Repare, se é o ato de ceder, tá bom pra caramba. Letra C. Em outra seção de trabalho, localizada no andar térreo, opa, é um departamento. Quando é departamento, não é com 3 S, é com 6 cedilha, pode marcar C, C de cabrito. Letra D. Tem-se seção aberta exclusiva para recebimento de propostas, ou seja, um departamento só para receber proposta. Tá bem. Letra E, a cessão de recursos, ou seja, o ato de ceder os recursos, a implementação das ações contidas no documento final será definida em uma reunião conjunta, sessão reunião 3S, com 2 representantes de cada uma das seções de cada um dos departamentos da instituição. Então é a letra C, C de casa. E para fechar, repare, considere os seguimentos, melhor, os seguintes enunciados. Não lhe restaram, senão uns poucos reais no bolso, ou não lhe restaram, exceto uns poucos reais no bolso. Então, este senão não tá bom, não. Se não tá bom, não, esse aqui, esse aqui é juntão. Lembra? Quando couber no lugar de senão e exceto, esse senão é juntão. Não lhe restaram, senão, exceto, uns poucos reais no bolso. Não lhe restaram, senão, uns poucos reais no bolso. Opa, este tá bom. Ruim e bom. Considere a escrita padrão, moldada nos preceitos da gramática normativa prescritiva. Analise os termos sublinhados nas sentenças acima e assinale a alternativa adequada. Letra A. Apenas um está correto. Negativo. Errado. Apenas 2 está correto. A expressão se não está empregada com valor conjuntivo. Não. Aqui não é conjunção. Conjunção é o se não separado substituível por caso. Não é conjunção. Muito menos com sentido adversativo. C. 1 e 2 estão corretas. Negativo. Só número 2. Apenas 2 está correto. Ok. O senão em correlação com uma proposição negativa. Está fazendo uma correlação. Olha a proposição negativa, não. Está sendo empregado com função prepositiva. Sim. Com valor exceptivo. Exceptivo significa de exceção, exceto pela substituição. Por isso, a única correta é a letra D. D de Damasco. Me botou grandão, Fabão? É treinar. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares? Acompanhe comigo. Vamos continuar com as dificuldades da língua portuguesa, né? Que não são poucas, né? Agora, aqueles detalhezinhos que acabam complicando no nosso dia a dia. Então, vamos começar logo com o primeiro aqui. De encontro A e ao encontro D. Normalmente você ouve isso em músicas. Aí foi quando o meu olhar foi de encontro ao dela. Deu rolo. Não vai dar namoro, vai dar briga. Por quê? Ao encontro D é a favor e de encontro A é contra.
Então, preste atenção. Ao encontro de é a favor, ok? E de encontro a é colisão, é choque. Então, repare, foi quando a minha opinião foi de encontro a dele, ou seja, a gente discutiu. O carro, ele vai de encontro ao poste, bateu. Agora, pode ser que a minha opinião vá ao encontro da dele. Então, se vai ao encontro da dele, a gente não discutiu, a gente concordou, percebeu? Então, aquele meu olhar foi ao encontro do olhar dela e virou paixão, tá entendendo? Então, isso no dia a dia, cuidado que normalmente é confusão. Aí você pega a confusão do dia a dia e não percebe quando está escrito, né? Aí você não vê essa diferença. E não vendo essa diferença, sabe o que acontece? Rolo, acontece o tal do problema. Tá vendo? Então vamos, meu filho, só por causa disso. Em vez de e ao invés de. Meu aluno, preste atenção. O em vez de é aquele chamado remédio panaceico. O que é o remédio panaceico? É o que serve para todos os males. Toda vez que você usar em vez de, você vai acertar. Agora, quando você usar ao invés de, você pode errar. Então, o que você faz na sua vida, meu filho? Você, quando estiver falando, não use ao invés de. Use sempre em vez de. Por quê? Porque o em vez de é quando você substitui algo por uma outra, né? Uma outra coisa. Quando eu falo assim, ó, em vez de estudar química, eu estudei física. Não há problema algum. Em vez de subir, eu desci. Agora repare que para eu usar o ao invés de, necessariamente tem de haver uma oposição entre as partes. Não entendi. Quando eu falo ao invés de ir para a esquerda, a oposição aqui, o lado contrário é a direita. Eu fui para a direita. Ao invés de o avião subir, ele desceu. Mas repare que se você tivesse usado em vez de o avião subir, ele desceu, você teria acertado. O em vez de, ele pode ser usado, ó, em qualquer situação. E o ao invés de só pode ser usado quando houver essa oposição. Ao invés de esperar um homem, esperou a mulher. Aí está fazendo aqui uma oposição entre homem e mulher. Percebeu? Então tem de ter esse cuidado. Remedinho panaceico, em vez de. Para usar ao invés de, tem de ter essa relação de oposição, que não é literal, tá? Mas cuidado, eu ouço demais o cara fazer. Pô, ao invés de estudar química, eu estudei física. Qual é a oposição entre química e física? É diferente de ao invés de subir, eu desci. Aí é outra história. Percebeu? Legal. Acerca de. O acerca de, quando vem junto, ele significa a respeito de. Por exemplo, conversávamos acerca de matemática. Ou seja, conversávamos a respeito de matemática. Então, este aqui, ó, acerca junto, é quando for a respeito de uma conversa acerca de política, a respeito de política. O acerca de separado, agora vem aqui, Fabão, comigo pro meio. Bota aqui no meio. Aqui, ó, o acerca separado significa próximo de, ou seja, este local fica acerca de, fica próximo daqui, próximo dos 50 metros, a cerca de 50 metros daqui. Então fica próximo de. Então daqui a 50 metros você vai chegar lá. Então vai ter que ter essa ideia de distância, de proximidade. Então próximo de é o acerca de separado. Agora é lógico que
que dependendo do contexto você fala assim, né? Ele pulou a cerca. Não tem nada a ver, né? A cerca aqui é o substantivo, perdidinho, não tem nada a ver. Então é outra história. Então, trabalhando com essa ideia de de proximidade, você vai botar o acerca de separado. E o acerca de com H é tempo decorrido, é tempo passado. Por exemplo, há cerca de 10 anos eu venho me dedicando e a vaga, não há dúvida, vai ser minha. Então, acerca de com H é tempo passado, tempo decorrido, tempo cronológico. Então, por isso, cuidado, há cerca de 20 anos ele não veio até aqui, ok? Então, veja que não há nada demais. Então, vamos seguir. Acompanhe, vem Fabão comigo, cuidado. Muito se erra, eu vejo demais a galera errando o mais com o I e o mais sem o I. Alexandre, mas a pronúncia desse mais sem o I não é mans? Meu aluno, esse mans não existe, tá? E aí não é nenhuma questão de regionalismo, não. Ah, ele não veio, mas chegará daqui. Não tem isso. Ele estudou muito, mas não passou. E nada de mas não passou. A diferença aqui qual é? O mais, ele é um conectivo. Conectivo adversativo, né? Em regra. Ele gritou, mas ninguém ouviu. Aí é aquele adversativo que trabalha com a oposição, ok? E o mais com I? Aí vai indicar normalmente a intensidade. Ela fala mais do que o irmão, aí é com I. Ela é a mais linda de todas, aí é a intensidade, intensificando o quanto ela é linda. Ou ainda, ele possuía mais alegrias. Hoje está meio triste, repare, uma ideia quantitativa, mais alegrias havia na vida desse rapaz. Então, para facilitar o procedimento, o mais com I, ele trabalha com essa ideia de intensidade. Intensidade ou quantidade, tá? Quantidade, como eu falei, mais alegrias, né? Uma quantidade maior. Mas trabalhando com a intensidade, você vai acertar qualquer uma. Macete. Se no lugar do mais couber porém, o mais é sem o i. E o mais com o i vai estar na ambiência, indicando essa tal intensidade. Pão, pão, queijo, queijo. Ok? Afim e afim. O afim junto tem a ver com afinidade. Afinidade. Ou seja, somos primos afins. Há entre ele e mim uma grande afinidade. Somos amigos afins. Ou seja, entre mim e ele há uma grande afinidade. Então, afim junto tem a ver com afinidade. E afim separado tem a ver com, com finalidade. O macete é substituir pelo para. Tem a ver com finalidade. Ou seja, estuda muito a fim de para ser aprovado. Então, se no lugar do afim couber o para, este afim é separado porque vai indicar finalidade, vai indicar um objetivo, vai indicar um desejo. Aí você escolhe. Só não pode errar. Legal? Beleza. Se quer e se quer, também tranquilo. Se quer ter sucesso, aqui é a conjunção. Então, se eu conseguir substituir o se por caso, mais uma vez, esse se não vai se juntar ao quer, porque vai ser o verbo querer. Ou seja, caso
queira ter. Deu para eu substituir o C por caso? Caso queira ter sucesso, estude. Coube a substituição, o C é a conjunção e o quer é o verbo. É o verbo querer. Ok. Agora, estava cansado e sequer tomou banho. Então, veja, e nem tomou banho. Se der para eu substituir, isso é um macetinho, né? É o pulinho do gato. Se der para eu substituir o sequer por nem, fique tranquilo, o sequer é juntão. Então, substituir o sequer por nem, ele é junto. Substituir o sequer, na verdade o se, pelo caso, ele é separado. Percebeu? Nada de dificuldade. Vem comigo, acompanhe. E o tal do demais? Demais, meu aluno, é só ver se o demais tem um papel adverbial ou adjetivo. O que é o papel adverbial? É o demais que vai se associar a um verbo. Não podemos nos esquecer de que o advérbio, ele se associa a um verbo. É o caso aqui, ela fala demais. Quando tiver o papel adverbial, o demais é sempre junto. Se associa a um adjetivo ou ele modifica um outro advérbio. O que eu tenho de tirar aqui como grande informação? Eu não posso ter o tal do advérbio, não pode se ligar a um substantivo. Eu não posso ter um contexto em que haverá, repare, um advérbio ligado a um substantivo, tá? Isso não existe. Então aqui, ela tem problemas demais. Este demais aqui está ligado a substantivo. Se está ligado a substantivo, advérbio não pode ser. Se advérbio não pode ser, ele passa a ter um papel adjetivo. Quem modifica substantivo, o papel adjetivo tem. E se ele aqui está modificando o substantivo com papel adjetivo, ele vira uma locução adjetiva. Aí vai ser o demais separado. Macetão. Se você vir que o demais está ligado a substantivo, ele é separado. Se você vir que o demais não está ligado a um substantivo, ele é junto. Melzinho na pepeta. Não pode errar uma dessa. Ok? Então é isso. Então o que a gente vai fazer agora? Adivinhe. Vamos cair dentro dos exercícios. Começando pela primeira questão. Vamos embora. Questão número 1. Deixe-me o tio beber um golinho de água e a gente vai fazer junto. Olha só. Questão número 1. Acompanhe. No trecho, eles estão preocupados também com mau jornalismo. A palavra destacada foi corretamente utilizada em... Então, corretamente. A mal remuneração. Meu aluno, preste atenção. Remuneração é um... Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Botar minha canetinha. Repare, remuneração é um substantivo feminino. Então não é mal. Mal é para termo masculino. Então não é a mal remuneração. É a má. A má remuneração fez com que ninguém quisesse aquele cargo. 0 para a primeira. Letra B. O mal, lembra? O é o artigo. Quando o mal for substantivo, ele depois do artigo, ele vai ser escrito com L. 0 para a letra B. Letra C. Você nem imaginou o quanto eu me senti bem. Repare, é antônimo de bem. Se é antônimo de bem, é mal com L. 0 para a letra C. Letra D. Algumas doenças são resultado da mau alimento, mesmo erro da A.
Da mal alimentação, não. Da má. Tá concordando com o substantivo feminino, é má alimentação. Letra E. Os jornalistas escolheram um mau caminho, ou seja, antônimo de bom, um bom caminho. Se deu para eu substituir o mal por bom, o mal é com U. Por isso, a letra E vai ser a resposta. Partamos para a próxima. Próxima, complete as sentenças. Falamos acerca de direitos das crianças. Se é acerca de, como a respeito de é acerca tudo junto. Sai e sai. Sobraram duas. Repare. Olha a outra. O ônibus parou a cerca de 2 quilômetros. Lembra? Tem essa ideia de proximidade. Proximidade é o acerca separado. Então já pode cortar. Já sabe que vai ser a letra C. Vamos ver. O trabalhador parou a cerca de meia hora. Tempo decorrido. Tempo passado. É com A do verbo haver. Olha a última. Corremos, aí não tem jeito. Corremos cerca de 5 quilômetros. Cerca de é letra C. C de Cristo. Partindo para a próxima. Assinale a alternativa em que o uso e a grafia da expressão sublinhada foram usados incorretamente. Letra A. Ele não está tão, incorretamente, tão afim de você. Afim de, aqui não tem nada a ver com afinidade. Se ele não está afim de, esse afim de é separado, meu aluno. Cuidado com isso. Repare, só vai ser junto quando houver aquela tal ideia de afinidade. E se não tem afinidade na jogada, esse afim é separado. Mas vamos ver o resto agora. O espanhol é uma língua afim, ou seja, afim, tem afinidade, porque saíram do latim. Então, se tem afinidade, são afins. Afim com o português. Há uma identificação entre elas. Legal. O pai se sacrifica a fim de, para dar, é a finalidade, uma vida melhor à filha. Perfeito. Letra D. Os parentes e afins, os afins aqui, são aqueles com quem nós temos afinidade, compareceram à festa. Letra E. Ana e eu não temos negócios afins, ou seja, que possuam afinidade. Então, se não possuem afinidade, esse afins aqui, ele tem de ser juntão. Então, a única ruim é a letra A de Alexandre. Partamos para a próxima questão, acompanhe comigo. Por isso, há grupos especializados que promovem reuniões semanais com devedores com a finalidade de trocar experiências sobre consumo impulsivo e propensão a viver no vermelho. É comum que, diante dos apuros, como a perda do emprego, algumas tentem mudar o mesmo padrão de vida em lugar de cortar gastos para se encaixar na nova realidade. Vamos embora. Assinale a alternativa que substitui correta e respectivamente as expressões destacadas sem alterar o sentido original. Vamos lá. Primeiro, com os devedores, com a finalidade de. Se é com a finalidade de, é a fim de separado. Separado, sai, e a fim de fim é masculino, não tem acento grave. Sai também. Sobraram duas. Repare. Cadê? Sobraram duas. Letra A e letra D de dado. Aí vou trocar experiências sobre a respeito do consumo impulsivo. A respeito de, lembra, é o acerca junto. E já matou, vai ter de ser D de dado. Agora olha a outra. Em lugar de, mesmo padrão de vida,
em lugar de, é em vez de, nenhuma ideia de oposição na parada, em vez de cortar gastos. Então não há dúvida de que a substituição de todas as formas destacadas está perfeita na letra D de dado. Então vamos, mais uma. Não havia nada, nada demais. Nada demais, repare, tá aqui modificando nada. Lembra que você pode modificar, preste atenção, substantivo ou equivalente. O nada aqui é um pronome, substantivo é o equivalente. Então esse nada demais tem de ser separado. Repare número 2, outro macetinho bom. Dinheiro nunca é demais. Ou seja, se no lugar de mais você botar menos, nunca é de menos. Coube a substituição de mais por de menos, o bicho vai ser separadão. De novo, no lugar de mais, coube de menos, separa o danado. E na número 3, falou muito, outro macetão. No lugar do demais, coube muito como coube numa luva, aqui o demais vai ser juntão. Por isso que a letra D vai ser o tal do resultadão. Senão não ia combinar, né? Então vamos. Agora olha a próxima. A substituição da expressão afim, separado, pelo vocábulo afim, não prejudicaria a correção gramatical no sentido original do texto? Meu aluno, não vou nem ler. O afim aqui tem a ver com finalidade. E o afim aqui tem a ver com afinidade. Toda vez que você prejudicar, o sentido original vai mudar. Se vai mudar o sentido original, ele fala que não vai mudar, que não prejudicaria, comentário errado demais. Me botou grandão, Fabão? É mais uma. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares? Vamos continuar nossa saga em língua portuguesa, funções da linguagem. Alexandre, é uma possibilidade de prova? É, mas boa parte dos editais não traz funções da linguagem, tá? Então você só vai se preocupar com elas se você vir que eles colocaram funções da linguagem no edital, porque não é uma tendência. Vou considerar o seguinte, de 100 editais, 6, 7 ou 8 vão colocar funções da linguagem. Também não tem nada demais não, tá? Não é nenhuma dificuldade com macetinho que eu vou lhe dar, pode ficar tranquilo que você acerta todas as questões. Como eu sempre digo, veio uma questão de função de linguagem, tá em dúvida? Fala que o texto é referencial ou denotativo, que tem a função referencial ou denotativa. Sabe por quê? Porque 98% dos textos escritos vão se encaixar aqui, com essa função chamada referencial ou denotativa, que na verdade tem a ver com as notícias, um texto informativo. Todo texto informativo está passando uma informação, ele vai ter essa função chamada referencial ou denotativa, ou seja, 98% dos textos. Então, quando você pega, por exemplo, uma dissertação, que é a tendência da sua prova, ela vai se encaixar aqui. Quando você pega uma notícia de jornal, dessas barbaridades que acontecem por aí, essas tais notícias vão se encaixar aqui. Então, quando o texto tem a intenção informativa, não há dúvida, ele é um texto que tem a função referencial ou também chamada de função denotativa. Um exemplo, repetindo, são as notícias dos jornais, ok? Então, tá na dúvida, meu filho, você faz o quê? Qual é a função de linguagem que caracteriza esse texto? Se for a tal da poética, que a gente vai ver, você na hora vai ver a poesia, não vai ter dúvida. Se for a emotiva, que você vai ver, calma,
Vai ver? Normalmente o verbo vai estar na primeira pessoa, do singular ou do plural. É quando o autor fala dele mesmo. Eu estou apaixonado, eu não aguento mais, eu vou me matar. Pula, meu filho, então. Então, quando ele joga para ele, é a tal da emotiva, tá cheio de emoção ou expressiva. Não vejo dificuldade também. Se a for apelativa ou conativa, é quando tenta convencer. Todo tipo de publicidade, vem pra caixa, tu também vem, porque tá com erro, tá? Vem é, no caso, tu, e vem é você. Então, vem pra caixa, tu também vem. Eu tô querendo convencer você que você vem aqui pra caixa. Então, qual é a função? É a tal que apela. É a apelativa ou conativa. Não vejo dificuldade. E a fática, você vai ver. Alexandre, mas você está fazendo um resumo. Estou fazendo um resumo de tudo. A fática é aquela que cria um elo com você. Quando a intenção do locutor é criar um elo com o interlocutor, sabe? Está querendo bater um papo. Daquele jeito, entrou no elevador, fala, rapaz, ó, será que vai chover? Sabe, tá querendo criar o elo. Quando começa a criar um elo, tentar a comunicação, você tá com a tal da função fática. Ou ainda, alô? Alô, alô? Alguém aí? Então é lógico que você está tentando criar aqui a comunicação. Essa tentativa de criação da comunicação é a fática. E a metalinguística? É a linguagem dicionarizada. É quando você usa o próprio código para falar o código. Por exemplo, coração. Coração é um órgão vital para o ser humano. Ele vai bombear o sangue para a esquerda, para a direita. Aí me falta aqui um conhecimento de mundo melhor. Mas é quando você pega uma palavra qualquer. Qual é o significado dessa palavra no dicionário? O significado aqui significa a tal da função metalinguística. Não pega ninguém também. Tá me entendendo? Então é por isso que não é uma tendência de questões de prova. Por quê? Porque o examinador, ele leva para esse lado. Ele leva que o caráter eliminatório com estas questões, esse caráter diminui demais. Então vamos continuar, só para você ver tudo que eu já lhe passei. Então, de novo, tá na dúvida? Coloque função referencial ou denotativa, que são os textos com a intenção informativa, ok? Vem comigo. Agora, e a tal da função expressiva ou emotiva? Mole. A expressiva ou emotiva é aquela que reflete o estado de ânimo do emissor. Como é que ele está? Normalmente apaixonado, mas pode não estar apaixonado, pode estar triste, estar deprimido. Então, como ele está deprimido, ele vai jogar todo o foco da linguagem nele mesmo. Aí ele vai falar, eu não estou bem, eu não consigo sair da cama, eu não consigo olhar mais para o meu rosto, eu vejo que eu envelheci, mas os meus sonhos continuam crianças, e eu acabo não olhando mais e tenho nojo de mim mesmo. Sabe esse tipo de conversa fiada? Conversa fiada. Tá chorando, é choramingando. Choramingando, não tem nada contra, não. Me parece até pagode e música sertaneja. É uma dor de corno danado. É emotiva. Tá com a função expressiva ou emotiva. Que, no caso, tem como característica, repare, o uso da primeira pessoa. Não se esqueça de que primeira pessoa, quando eu digo, é a primeira pessoa. Ou eu ou nós, tá? Primeira pessoa do singular, que sou eu, ou a primeira pessoa do plural, que somos nós. E aqui o exemplo, tem um pouco de medo. Está aqui representando um estado do ânimo dele, né? Eu tenho um pouco de medo. E veja a clara presença da primeira pessoa aqui, ó. Eu tenho um pouco de medo. Então está claro que aqui a função presente é a tal da emotiva. Aí vamos embora. Vem comigo, acompanhando, repare. Função apelativa, já diz tudo, apela para qualquer coisa para você comprar. É a tal da função da publicidade. Que camisa linda, Fernandinho!
Ou seja, compre esta camisa e você que nunca foi olhado vai passar a ser percebido. Então, essa tal linguagem da publicidade caracteriza que é uma beleza a tal da função apelativa, também chamada de conativa. Repare que o objetivo é influenciar o receptor. Por exemplo, não perca esta promoção, é a melhor do planeta. Compre esta caneta aqui, ó, que está comigo, e você virá, melhor, você vai virar o homem mais bem-sucedido do planeta, do mundo, ou ainda até mesmo no modo imperativo. A ideia aqui é influenciar, não influenciar só como uma publicidade, mas fazer você fazer algo. Mãe, venha ou vem aqui. Então é lógico, se eu estou aqui no imperativo dando uma ordem, eu quero que mamãe ela venha até aqui, não por acaso, é para me entregar o pratinho. Na geração Nutella de hoje, é entregar o pratinho na mão com a carninha já cortada para o filhinho comer, entendeu? É mais ou menos por aí. Então, mas em prova, a conativa aparece ligada a textos publicitários. Pode ficar tranquilo, 100%, sem rolo, sem firula. Agora vem, aqui não pega ninguém. Função poética, meu aluno, aí o foco está na forma da mensagem. Você vê que a preocupação do poeta está ali, lógico, com a informação, a mensagem que está sendo lançada, mas muito preocupado também com a forma. Então, quando você olha a poesia, meu aluno, se é uma poesia, a função é poética. Como eu digo, funções da linguagem, isso não pega o concorrente. No máximo, um candidato. Vamos embora. Continue sem perder tempo. Repare, joga para mim para cá, Fabão. E esta daqui? A tal da fática. A fática é aquela que quer criar um elo. Ele quer criar um elo com o interlocutor. Quem é? O locutor. Como eu disse, naquele bate-papo, aquele ambiente tenso que é elevador, né? Entrou de manhã, ninguém fala nada, todo mundo calado, aí alguém mete. Parece que vai chover, né? Mó céu limpinho. Parece que vai chover, né? Esse parece que vai chover, é lógico que ele está tentando, ele não acredita que vai chover. Ele sabe que não vai chover, mas ele está tentando criar aqui um ato da comunicação. Então ele dá aquele primeiro passo, é igual aquela conversa fiada, você vem sempre aqui? Aí ela, o que interessa a você? O que te interessa? Então, aí quando você mete essa primeira aqui, olha, não sei, mas você me parece com a pessoa, você vem sempre aqui? Então esse primeiro ato aqui, com a tentativa de criar o ato da comunicação, da interlocução, vai caracterizar essa função fática. Como, por exemplo, alô? Alguém aí? Então eu estou tentando criar esse elo. Agora, se eu vou criar ou não, aí já é uma outra história. E para fechar aquela visão geral de funções da linguagem, a função chamada metalinguística, ou a metalinguagem, é quando o autor ele explica o código com o próprio código. Estranho é, como eu disse, a linguagem dicionarizada. Você vai estar lá com a definição do que é felicidade. Felicidade, 2 pontos. Aquela definição de felicidade é explicando o código felicidade com o próprio código, que é aqui, no caso, o que ele vai colocar como definição da palavra felicidade. Percebeu? Então a tal da linguagem dicionarizada é a metalinguagem. Você viu? Ficou aí, viu? É física quântica? É química inorgânica? Dá para pegar, meu aluno. Agora, é lógico que não pode enfeitar o pavão. Se pegar isso aí, dependendo do livro em que você pegue, complicam, fazem um rolo desgraçado. Daqui a pouco você fala assim, se vier na prova é melhor deixar em branco. Se for uma prova certa, errado. Ou então eu chuto uma. Se for chutar,
Coloque naquela tal da linguagem referencial, tá? Não se esqueça disso, não. Então, para variar, o que a gente vai fazer agora? Fabão, bota para lá. A gente vai cair dentro de um exercise. Vamos fazer um exercício. Para isso, primeiro, eu vou ter de colocar aqui na questão direitinho. Repare. Primeira questão aqui, ó, é essa. A gente vai ter de dar uma lidinha no texto, nada demais, texto bonito, diveríssimo, e você vai acompanhar com seu tio com maior atenção. Vamos embora. A moça em prantos. O poeta encontrou uma pedra no meio do caminho. Nunca esqueceu dessa pedra. Repare que interessante. Nunca esqueceu dessa pedra, que lhe deu assunto para o seu poema mais conhecido. Não sendo poeta, encontrei não uma, mas infinitas pedras no meu caminho, no meio do caminho. Mas jamais esqueci a primeira moça que vi chorando, e devia ter 6 ou 7 anos. Achava que só as crianças podiam e deviam chorar. Tinham motivos bastante para isso, desde as fraldas molhadas nos primeiros meses de existência, até a inexpugnável barreira dos não pode. Mesmo assim, fiquei imaginando a causa do seu pranto. Faltará a escola e por isso ficaria ou ficara sem sobremesa? Fora proibida de brincar na calçada? Queria ganhar uma bicicleta e fora convencida a continuar com o insípido velocípede? Olha que beleza. Vi muita gente chorando depois. Homens feitos, mulheres maduras. Eu mesmo, quando levo meus trancos, repito o menino que ia para debaixo da mesa de jantar para poder chorar sem passar recibo de minha dor. A moça que chorava, repare, não se escondera. Chorava de mansinho. Na verdade, nem parecia estar chorando. Devia apenas estar muito triste, porque misturava todos os motivos para a sua tristeza. Ele é bonito pra caramba. Então, repare o seguinte, que agora você vai tentar entender. Desde o início, você viu, o poeta encontrou uma pedra no meio do caminho, está fazendo uma alusão à poesia de Carlos Drummond. Nunca esqueceu dessa pedra, que lhe deu assunto para o seu poema mais conhecido, Uma Pedra no Meio do Caminho. Não sendo poeta, encontrei não uma, mas infinitas pedras no meio do caminho, e repare que ele começa a explicar, me joga agora aqui, grandão, ele começa a explicar como é que ele fez para fazer a poesia dele. Percebeu? Sobre a menina chorando e papapá. Então, este texto, ele explica o código por meio do próprio código. Ele faz uma explicação. Ele, lógico, uma questão mais difícil, ele explica a linguagem por meio da linguagem. Então, ele explica o ato de escrever, como ele escreveu, escrevendo. Então, é como se ele tivesse definindo a minha poesia foi feita desta maneira. A partir do choro da mulher que não era mais uma menina e começa a desenvolver isso. Então, se ele explica o código com o próprio código, a linguagem aqui usada, a função da linguagem aqui usada, qual é? No primeiro parágrafo, o autor emprega uma função da linguagem para introduzir a narrativa. Então, qual foi? É mais fácil ainda. Esqueça o resto. Só no primeiro. O poeta encontrou uma pedra no meio do caminho. Está falando de Drummond. Nunca esqueceu dessa pedra, que lhe deu assunto para o seu poema mais conhecido. Está falando da poesia de Drummond. Não sendo poeta, encontrei não uma, mas infinitas pedras no meio do caminho, de onde surgiram as minhas poesias, entre aspas. Então, repare que aqui, repetindo, ele vai explicar a poesia de Drummond com o próprio código,
com o que ele está escrevendo aqui, como se ele estivesse fazendo uma tradução de uma palavra qualquer no dicionário. Então, se ele explica o código com o próprio código, a função da linguagem usada tem de ser a metalinguagem, ou ainda a metalinguística. Portanto, resposta à letra A de Alexandre. Alexandre, de vez em quando dá um rolinho, né? Não é nada, é treino. Treino purinho. Repito, quanto mais treinar, menos chance de errar. Vamos para a próxima. Em 2017, o setor de vendas diretas foi responsável pela comercialização de 1,9 milhão, tá? Isso aqui tá o erro, tem erro no texto, porque é 1 milhão, ainda que seja 1,9 é milhão. Mas tudo bem, 1,9 milhão de itens, produtos e serviços no Brasil, o que gerou um volume de negócios que ultrapassa os 45 bilhões. Repare, são mais de 4,1 milhões de pessoas trabalhando como consultores diretos dessas tais empresas. Ah, bom, me bota grandão. Você viu que esse texto está passando uma informação. Não é uma poesia, não está tentando criar um elo com você, não há o uso da primeira pessoa, não é uma linguagem emotiva, não está tentando vender, repare, nada, não está usando o código para explicar o próprio código, é um mero texto informativo. Se trata de texto informativo, bota na questão de novo, Fabão, se trata de um texto informativo, esse texto, o autor se utiliza no terceiro parágrafo do texto a função de linguagem. Qual é aquela que tem como intenção informar? É o tal do texto informativo, ou também chamado de denotativo, ou também chamado de referencial. Por isso, se é o texto chamado referencial, informativo ou denotativo, a função da linguagem presente é a denotativa. Resposta letra A. Ok? Beleza. Vamos para a próxima, meu filho, acompanhe. Próxima questão. No que se refere às funções da linguagem, assine a alternativa correspondente à função identificada no texto. Olha aqui o texto, olha o texto. O planejamento urbano melhora nosso lugar no mundo. Concorda, prefeito? Repare, no momento em que ele mete esse vocativo aqui, ó, é como se você estivesse falando, mãe, vem cá. Então não há dúvida que este texto aqui, ele tenta convencer alguém, ainda que seja o prefeito. Se ele tenta convencer alguém e pela carinha dele você olha e vê que isto é uma publicidade tentando convencer, ainda que seja o prefeito, que tipo de texto é esse? É o texto que tenta convencer, é o texto conotativo, ou seja, a figura de linguagem é a conotativa, também chamada de apelativa ou publicitária. Portanto, questão, resposta à letra D, D de Deus. Partamos para a próxima. Vamos que vamos. Não deixe a peteca cair, não. Olha a outra. No fragmento, a única coisa que peço é: esqueçam o salário, esqueçam o resto, esqueçam o mundo lá fora. A repetição do termo destacado evidencia a ocorrência da seguinte função da linguagem. Preste atenção. Quando eu falo esqueça, esqueça e esqueça, eu estou querendo convencer você. Eu estou querendo convencer você, tanto que estou usando a forma imperativa do verbo. Lembra o imperativo, o modo imperativo? Esqueça, meu filho. Esqueça seu salário. Esqueça o que você... Trabalhe sem ganhar nada. Deixa eu voltar aqui. Trabalhe que nem um escravo. Esqueça o resto. Esqueça o mundo lá fora. Fique aqui trabalhando de graça. O importante sou eu ganhar algum dinheiro, não você.
Então eu estou tentando te convencer. Vai ser difícil, mas eu estou tentando. E aqui a repetição deste verbo, com essa conotação imperativa, lógico, tentando convencer você, convencimento, não há dúvida, caracteriza uma função. E essa função, repito, é a tal que tenta convencer, é a tal da apelativa, também chamada de conativa. Vamos para a próxima. Acompanhe. No trecho, segundo dados do Ministério da Saúde, MS, a cada ano são aplicados gratuitamente cerca de 300 milhões de doses de 25 diferentes tipos de imunobiológicos em 36 mil salas de vacinação espalhadas por todo o país. Quanto à função da linguagem prevalece a função, meu aluno, repito, olha para o titio, bota lá grandão. Ele criou uma poesia? Não. Explica o código pelo próprio código? Não. É um texto emotivo, cheio de emoção? Lógico que não. Ele está querendo vender alguma coisa para você? Não. Ele não está passando uma informação? Se informação passa, não há dúvida, jogou na questão, Fabão? Informação caracteriza qual texto? O texto chamado referencial, ou também chamado de denotativo, ou ainda de informativo. Não se esqueça de que é este que prevalece. É esta função melhor que prevalece em qualquer questão de prova envolvendo funções da linguagem. A tal da função referencial, também chamada de denotativa ou informativa. Não se esqueça dela, ok? Fabão, me botou grandão? Você viu? Funções da linguagem, nada demais. Um conhecimento mínimo, pão, queijo, sem firula. Você vai ficar preso aos detalhes principais, vai fazer mais algumas questõezinhas, só para não dar mole. E eu estou esperando você no próximo. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares? Vamos continuar a língua portuguesa. Tipos de discurso. Direto, indireto, direto, o chamado indireto livre, Alexandre. Possibilidade de prova, é a mesma história de funções da linguagem. Funções da linguagem, preste atenção. Normalmente, esse assunto não vem no edital. Se não vier, você não estuda. Tipos de discurso é uma possibilidade de prova pequena. Poucos concursos usam esse assunto. Então, você tem de olhar o edital. Se você não vai ficar subentendido, tá? Ah, mas Alexandre, tipos de discurso, isso não vai estar dentro de interpretação textual? Não. Tem de estar lá escrito, gêneros textuais, tipos textuais, funções da linguagem. Agora aqui, tipos de discurso. Se não estiver, você não vai gastar 1 grama de energia com isso. Legal? Beleza. Então, você tem aí o papel muito mais do que eu coloco no quadro. Eu coloco no quadro a essência, o sumo, né? A parte mais importante para você entender o assunto. Não é difícil. Esse tal tipo de discurso tem a ver com um tipo textual, a narração. Então, aqui, a gente está trabalhando com a figura do narrador. Se a gente trabalha com a figura do narrador é o que narra a narração. Então, não se fala em tipos de discurso para um texto dissertativo, onde a figura é o argumentador, que vai defender uma tese por meio de argumentos e vai chegar a uma conclusão a partir do que ele apresentou. Não. Nem vai falar em tipos de discurso numa descrição
o observador olhando a sala em que eu estou, uma parte isolada com preto, outra parte com branco, com a minha galera toda aqui da equipe, a melhor do planeta, se não, do Brasil, quiçá do planeta. Então, é lógico, o observador, ele não tem nada a ver com essa história aqui. Quem tem a ver com essa história é o narrador. E narrador está para uma narração. O que é narração mesmo, Alexandre? Uma historinha. Você não tem tempo para ver, né? Lógico. É a novela das 9, nas 9h30, 10 horas, sei lá. Como eu não vejo novela também, mas é uma novela. Então a novela é uma narração, é uma história com personagens, com um enredo, com uma sucessão temporal. O que é isso? Uma história que começa hoje, vai passar por, de repente, passou por ontem e vai chegar o amanhã. Como é que eu vou narrar uma história sem mudar o tempo da narração? Não tem como. Então, essas são as tais características relevantes, e inclusive não se esqueça de um detalhe importante, tá? Com os tempos verbais ligados a cada um desses tipos textuais. Você se lembra? Qual é o tempo verbal principal da narração? É o pretérito perfeito do modo indicativo. Isso é importante, tá? Qual é o tempo verbal mais importante da descrição? É o presente do modo indicativo. E qual é o tempo verbal que caracteriza a dissertação, que é chamado de um texto atemporal? Porque para defender uma tese, eu não preciso mudar o tempo. A tese não tem como tempo a parte mais importante. A tese, o mais importante é a tese, é a ideia, são os argumentos, é a conclusão a que você vai chegar. Aí, nessa tal narração, preste atenção, existem momentos em que o narrador, ele vai dar uma pausa, ele vai parar e ele vai colocar diretamente a fala da personagem. Ele vai fazer a personagem falar ela por ela mesma. Não é o narrador que vai falar por ela. Ele vai falar assim, ó, tô cansado, já tô narrando essa história há um bocado de tempo, agora personagem Joãozinho, fala aí, meu filho. Então, aí ele vai botar assim, ó, foi quando o João disse, : corra, porque o bandido tá vindo aí. Então, quando ele fala, ó, o Joãozinho disse, corra, porque o bandido tá vindo aí, é o Joãozinho falando por ele mesmo, que é um personagem da narração. Então, quando o tal personagem fala por ele mesmo, o discurso é diretamente ligado ao personagem. Um detalhe importante é que esse tal discurso direto, normalmente, ele é marcado pelas aspas, mas alguns preferem um travessão, não há qualquer problema, tá? Poderia colocar, o réu afirmou, : travessão, sou inocente. Agora você usa um ou outro, tá? Colocou travessão, não vai colocar aspas. Colocou as aspas, você não vai colocar o travessão. Um outro detalhe, em regra, quando o narrador ele dá a pausa, ele veio até aqui, ó. O réu afirmou, este cara aqui, quem está falando? É o narrador. Aqui é o narrador. Ok. Aí ele vai dar uma pausa. Para aqui, : aí entra a personagem. Então aqui, ó, é a personagem falando. Personagem. Então, neste momento, preste atenção. Aqui em azul, ó, o que eu estou marcando, aqui está o discurso chamado direto. É a personagem falando por ela mesma. Legal? Veja, não é um assunto difícil, não é um assunto que gere muitas polêmicas, não há dúvida que você vai ver comigo, existe o discurso chamado indireto livre. O indireto livre gera um certo desconforto, porque ele não é muito claro, ele é uma mistura do discurso chamado direto e indireto. Não há essas marcas bem definidas e isso acaba gerando um certo desconforto, naturalmente. Mas acredite,
em 99% das questões, o examinador ele não entra no discurso indireto livre. Por quê? Porque a linha é tão tênue para gerar uma possível ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, são detalhes que fazem a questão ruir, cair, ser anulada, que o examinador, ele, macaco velho, não bota a mão em cumbuca, ele não coloca, entendeu? Então, você tem de dar muita atenção para discurso direto e indireto. O tal do indireto livre vai entrar no bolo, entra de bucha, é o que está acompanhando, tá legal? Não arranha ninguém, tremendo arame liso. Então é isso, tá? Então, direto e indireto. Aqui está o detalhe. E veja, tem alguma coisa demais? Nada demais. É por isso que normalmente não vem em edital. Mas você tem de ter uma noção. Aqui é completo o assunto. Vamos embora. Vem pro meio aqui comigo. Vou beber um golinho de água porque falei bonito pra caramba. Repare. Agora o indireto. Discurso indireto é quando o narrador fala pela personagem, é lógico. Se o direto é a personagem falando por ela mesma, o indireto é quando o narrador fala pela personagem. Aí ele está vendo que o tal do personagem está cansado, ele vai dar um tempinho aí, não precisa falar mais nada não. Deixa que eu conto a história sozinho, tudo bem? Por isso que dizem que o tal do narrador, ele é o cara, né? Ele é o que narra. Ele pode ser onipresente, ele é quase um deus, né? Ele sabe tudo, ele conta tudo. Aí de vez em quando ele vai contando uma parte, ele se cansa e fala aí, ô personagem, fala um cadinho aí que eu tô cansado. Aí é o discurso direto. Mas quando ele fala pela personagem, aí o discurso é indireto. Um detalhe extremamente importante é o seguinte, cuidado. No discurso indireto, não existe o uso da primeira pessoa. Primeira pessoa. Seja ela, repare, do singular, que no caso sou eu, tá? Primeira pessoa do singular, eu, ou da primeira pessoa do plural, no caso, nós. Então, não há a presença da primeira pessoa, por quê? Porque o narrador, ele não está falando por ele mesmo. O narrador é uma figura como se fosse ele. E ele, quando fala, ele é a terceira pessoa. Entendeu? Então, o que marca o discurso chamado indireto é o uso, repare, da chamada terceira pessoa. Aí depende, né? Vai depender de contexto e, em regra, terceira pessoa do singular. Então, veja um exemplo aqui, ó. Maria perguntou o que havia ocorrido. Veja que quem aqui falou o que havia ocorrido foi a Maria. Mas a Maria não está falando por ela mesma. Está me entendendo? Porque senão aqui estaria. Maria perguntou 2 pontos. Ó, Maria perguntou 2 pontos. Ocorrera o quê? Aí seria, aspas, travessão, seria a Maria falando por ela mesma. Mas não acontece isso. O que acontece foi aqui, ó. Maria perguntou, ó, o que havia ocorrido. Continua aqui o narrador falando pela Maria. Então, se o narrador fala pela Maria, repare, o discurso não é direto. O discurso é indireto. Você está vendo? Acredito eu que a diferença entre o discurso direto e o discurso indireto seja abrupta, brutal. Então, eu acredito que você não vai ter qualquer tipo de dificuldade de fazer essa diferença entre direto e indireto. Mas vou repetir. Existe uma mala de um tal de indireto livre que gera um certo desconforto. É o mais difícil e tente entender. A linha é tão tênue para definir se ele é indireto livre ou não, que não é uma tendência da questão da prova. Até pode aparecer numa opção, né? Em se tratando de questão com ABCD, ABCDE, pode aparecer
ser numa opção, mas não vai ser a resposta. A resposta, envolvendo o assunto, vai ficar no direto e no indireto. Tranquilo. Agora, cuidado para não dar mole. Pelo menos entender e ter uma noção, você tem de entender. Então vem aqui. Vem comigo, Fabão, repare. O discurso chamado indireto livre é uma mistura, só que cuidado, é uma mistura sem aquelas marcas que caracterizam o discurso direto. Por exemplo, aspas, travessão quando a personagem fala. Aqui também há uma mistura e aí não fica muito claro, né, em que momento o personagem está falando. Porque quando o discurso é literalmente o direto, você percebe claramente. Foi quando João disse, corra que a polícia vem aí. Então aqui, nesse corra que a polícia vem aí, eu tenho aqui aspas, ou eu vou ter o travessão. Claramente você percebe que o discurso ali é o tal do direto. O tal do discurso indireto, repare, dentro do indireto livre também é claro. Ele não vai ter essas marcas, você vai falar, é o narrador falando por ele mesmo. O problema é enxergar o discurso direto, a personagem falando por ela mesma, sem aquelas marcas que caracterizam o discurso chamado direto simples, travessão e aspas. Aí é que dá rolo. Por exemplo, então aqui, o que é o discurso chamado indireto livre? É aquele em que as falas do personagem e do narrador, elas se confundem, elas se misturam, elas coexistem. Decorei isso ontem para falar hoje, né? Então, repare, coexistem, você viu que veio decoradinho. Aí, repare aqui, numa passagem qualquer, ele fala, ó, não estava arrependido. Ele está falando sobre João. Aqui é o narrador falando, está contando uma história. Ó, ele não estava arrependido. Isso é o narrador falando. Aí, do nada, repare, o João entra. Talvez eu não tenha sido justo. Veja que quando aqui aparece a primeira pessoa, está claro que o discurso não pode ser indireto. Você viu que o discurso indireto, repare, não trabalha com a primeira pessoa, só trabalha com a terceira. Então, neste momento aqui, a personagem, ela fala por ela mesma, mas sem aquelas, repito, características inerentes ao discurso direto, clássico, o primeiro que nós vimos. Alexandre, mas por que isso está acontecendo? Por que os autores estão fazendo isso? Meu aluno, é uma modernidade. Modernidade, a língua ela é viva, ela é própria, ela vai mudando. Ah, Alexandre, está querendo dizer que virou uma zona. Não, não é que seja uma zona, mas é a tendência da língua. Há uma mistura natural, misturam-se os discursos, não preciso ficar marcando quem é quem, o pau come e vamos que vamos. Agora vou repetir, é o mais difícil, não há dúvida, não há dúvida. Aqui você tem que estar com uma leitura muito apurada, e se não tiver, se fosse o caso de questão de prova, que não é uma tendência, dá rolo. Legal? Então aqui está o discurso indireto, mas ele é livre porque ele traz consigo a característica do discurso direto. Aqui não marcado o discurso direto por aqueles elementos, né, que nós vimos logo no início. Legal. Agora, eu não vou para o exercício ainda. Eu só vou pegar meu copinho de água, eu quero me aproximar de você. Calma, olha só. Peguei minha água, vou beber um golinho. Alexandre, você bebe água também. Eu achei que você só desse aula. Não, eu bebo água, tomo café, acredite, pego avião, faço tudo que você faz. Não, Alexandre, avião eu estou pegando que eu estou estudando, então beleza. Aí no seu papel, eu não coloquei aqui no quadro, existe, eu vou mostrar para você aqui, ó. Existe este quadrinho aqui, ó. Isso aqui foi feito pelo tio,
de coração para você. É a passagem do chamado discurso direto para o indireto. Como é que você faz isso? Existe toda uma particularidade. Por exemplo, quando no discurso direto, repare, o verbo está no presente do indicativo, na hora que você faz o discurso indireto, este verbo que estava no presente do indicativo, repare, ele fala, no indireto vira pretérito imperfeito, falava. Tudo isto aqui que está no quadrinho, preste atenção, vai ter de estar na ponta da língua. Alexandre, qual é a lógica que eles usaram para isso? Infelizmente, aqui não tem lógica. Não existe uma lógica cartesiana, não se trata de matemática. Então, este quadrinho, que eu não reproduzi no quadro, e porque acho muito decoradinho, se tiver no presente, joga no pretérito imperfeito. Se tiver no pretérito imperfeito, joga no pretérito mais que perfeito. Você vai ter de decorar. Então, esse vai ser o seu papel. Eu estou deixando isso com você. Você vai pegar esse quadrinho e vai fazer também um mapa mental. Alexandre, você gosta de tal de mapa mental, hein? Gosto. Gosto porque é a maneira mais fácil de você memorizar. Tira uma setinha com canetinha com várias cores, azul, preta, vermelha, rosa, verde, tudo bonitinho. Faz a setinha, discurso direto. No presente, quando for o indireto, vai ficar no imperfeito. Cada vez que você olhar o quadrinho e fizer uma questão, você memoriza um pouquinho. Depois você não mais olha o quadrinho e acerta a questão. Não há dúvida de que a passagem, a transposição do discurso direto para o indireto, eu vou considerar, é a questão deste assunto. Tá? É a questão deste assunto. Passar do discurso direto para o indireto. Então, por isso que eu fiz esse quadrinho de coração, fiz, né, maneiro mesmo, sentei, esquematizei, coloquei tudo que pudesse complicar nele. Agora, não adianta o tio suar aqui se você não suar aí. A gente tem que suar junto. Eu estou na mesma história que a sua, mesmo barco. O seu afundando, o meu afunda. Agora você tem que me ajudar a ajudar você, ok? Então é compromisso, hein? Imprima o quadrinho, faça maior, coloque na parede e tenha na ponta da língua. Legal? Firmou? Então vamos. Então só por causa disso, estou muito emocionado hoje. Vamos fazer um exercício. Acompanhe. Exercise. Repare. A primeira questão, meu filho, fala mais ou menos assim. Deixe-me botar aqui na primeira questão. Atente, repare, atente para a seguinte construção em discurso direto. Ele já está falando que é direto. Perguntou-me ele me perguntou, não terá, olha aqui, ó, opa, volta, canetinha, filho. Não terá sido essencial a contribuição dos meus antepassados? Meu aluno, eu vou lhe dar esse tempo. Pegue no quadrinho e veja aí o seguinte. Primeiro, discurso direto lá em cima, tá vendo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tá vendo assim, ó. O que fará relativamente sobre aquele assunto? Fará o enunciado no futuro do presente. Se no discurso direto o verbo estiver no futuro do presente, olhe para o ladinho. O tal do discurso indireto vai estar faria, vai estar no futuro do pretérito. Então, isso vai ter de decorar. Não tem jeito, não tem choro nem vela. Não adianta ficar de mimimi. Não tem jeito, tem que decorar. Se no discurso direto vier o futuro do presente, quando você jogar no indireto, o verbo vai ter de ir para o futuro do pretérito. E isso você vai ter de chegar à prova sabendo. Então, repare o seguinte. Transponde-se para o discurso indireto. Iniciando-se por ele me perguntou,
deve seguir-se como complementação adequada. Olha só, meu aluno, olha que moleza. Olha aqui, ó. Teria sido essencial, então eu vou ter que jogar, terá é futuro. Eu julgo essencial, é presente, tá fora. Se não, teria, ria, futuro do pretérito. Quando o verbo estiver no futuro do presente, no indireto, tem de estar no futuro do pretérito. E que está aqui, ó. O futuro do pretérito é aquele cuja terminação é ria. Então, aqui, ó, tivesse, imperfeito subjuntivo, acha, presente, foi, pretérito perfeito. Se tem de estar no futuro do pretérito, é a letra B, B de bola. Meu aluno, se tiver o quadrinho na ponta da língua, você não erra uma. Então, é isso. Vamos embora. Continuando. Ao se transpor a frase, nunca me senti tão só, querida, como na tua companhia, para o discurso indireto, então aqui você está, né, tem o vocativo, está no discurso direto. Ele quer no indireto. Sentir, eu nunca me senti. Eu senti, tu sentiste, ele sentiu. O sentir está no pretérito, ó, perfeito. Volte ao quadrinho. No quadrinho, repare, quando um discurso direto, primeiro, segundo, terceiro, não li o jornal hoje. Quando o enunciado estiver no pretérito perfeito, como é o caso, como é que vai ficar no discurso indireto? Vai ficar no pretérito mais que perfeito. Ou seja, repare, se aqui é pretérito perfeito, sentir, esse sentir no discurso indireto vira mais que perfeito. E o mais que perfeito é aquele que termina com o rá sem acento, o rá átono. E ele está exatamente onde? Aqui, ó. Se sentira. Tá vendo? É pão, pão, queijo, queijo, sem firula. É só ter o quadrinho que o tio fez de coração para você. Continue comigo. Repare. Ao se transpor para o discurso direto, agora é o contrário. O trecho, ela perguntou se tinham visto. Tinham visto, aqui é mais difícil um cadinho. Você vai ter que se lembrar de tempo composto. Repare que tinham é o pretérito, ó, é o pretérito imperfeito do verbo ter. E o visto é o particípio do verbo ver. Então, quando você tem ter e haver no pretérito imperfeito mais o particípio, este conjunto é chamado de pretérito mais que perfeito composto. Então, no discurso chamado indireto, veja, nós estamos com pretérito, repare, mais que perfeito. Na hora que eu jogar no discurso direto, é fazer o contrário da questão anterior. Quando no indireto, repare, está no pretérito mais que perfeito, no direto vai estar no pretérito perfeito. Isso está no quadrinho. É só olhar do indireto para o direto. E qual é a forma que está no pretérito perfeito? Vissem é imperfeito subjuntivo. Viam é pretérito imperfeito. Veriam, repare, veriam é futuro do pretérito. Veem é presente. E eles viram é o tal do pretérito perfeito, que vai caracterizar o discurso direto que está no quadrinho. Me joga grandão, Fabão. Você está vendo? O quadrinho com ele na ponta da língua. Não erra uma. Mas tem de ter esse quadrinho na ponta da língua, hein? Legal. Vamos embora. Aí vem mais uma, repare. Mole, mole. Acompanhe comigo. O que ele quer? Direto. Antes de cumprir 10 anos, uma menina conhece perfeitamente o valor dos homens e o que é o flerte, diria a inglesa. Então, se diria a inglesa, veja as aspas, nós estamos aqui no discurso chamado direto. Ele fala, essa passagem é corretamente restrita no emprego do discurso indireto, que é passado do direto para o indireto.
Conhece está no presente. Volte ao quadrinho. Volte ao quadrinho. No quadrinho, veja, esse vai estar discurso direto, primeiro, segundo. Sou a pessoa com quem falou há pouco. Enunciado no presente. Quando no discurso direto o enunciado está no presente, conhece, olhe para o ladinho. Como é que vai ficar no discurso indireto? No pretérito imperfeito. Então é só achar o pretérito imperfeito aqui, ó. Repare, conhece. Vamos lá, vamos trabalhar. Conhecerá é futuro, tá fora. Conheceu é pretérito perfeito, tá fora. Conhecia é o tal do pretérito imperfeito que está no quadrinho. É por isso que você vai ter de marcar a letra C, C de cabreto. Na D, repare, conheceria é futuro do pretérito e conhece é presente. Então não há dúvida de que a passagem para o indireto é a letra C. Reparou? Vou repetir, hein? Não erra uma. Disse-me o cientista, agindo deste modo sou. Não há dúvida, se aqui está no primeira pessoa, se ele disse, travessão, discurso direto. Ele quer a transposição para o indireto. Quando está no presente, vou repetir, no discurso direto, no indireto, tem de ir para o pretérito imperfeito. E aqui, ó, tá, ó, vou começar pela letra E, seria, futuro do pretérito. Terá, futuro do presente. Cadê? Agisse, imperfeito subjuntivo. Equipararia, aqui, ó, é o tal do futuro do pretérito, tudo errado. Seria, futuro do pretérito. E era, eu era, tu eras, ele era. É o tal do pretérito imperfeito. Então, quando for presente no direto, no indireto, o verbo vai para o tal para o tal pretérito imperfeito. Isso está no quadrinho. Por isso, a letra A é a resposta. Alexandre, joga grandão, Fabão. Então, tô vendo, Alexandre, que se eu tiver o quadrinho na ponta da língua, não erro uma. Se errar, a culpa é minha, porque o quadrinho quem fez fui eu. Então, pega o quadrinho, decore o quadrinho, coloque na questão e é sucesso. Mas, Alexandre, e se eu levar o quadrinho para a prova? Ah, meu aluno, não pode dar rolo, não vai não. Aí é com você. Eu prefiro você decorando o quadrinho, pelo amor de Deus, não vai dar mole. Ó, justiça. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.